Polêmica e expectativa, a anulação do resultado do vestibular 2018 da Uncisal trouxe angústia e decepção aos aprovados na primeira lista. Em uma coletiva, o reitor da universidade explicou que um erro na fórmula de correção das provas, que é de responsabilidade da empresa paranaense AOCP, contratada para a realização do exame, causou todo este transtorno. O problema é que muitos estudantes já estavam certos de sua vaga, tão concorrida e esperada durante anos. E detalhe, alguns já tinham feito até a matrícula antes que esta fosse suspensa no susto. E agora, como ficam os sonhos, os investimentos de tempo e dinheiro? A maioria dos candidatos anunciou que vai entrar na justiça. Este é um dos nossos destaques de hoje e você vai ver também. Chuvas fortes durante a madrugada provocam alagamentos em bairros da parte alta de Maceió. IML confirma a falta de médicos legistas e técnicos forenses. E as notícias do futebol, você vai ver os lances mais importantes da Copa do Nordeste. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, gente, boa tarde. Madrugada de chuvas com trovões e raios gerou transtornos em várias comunidades na parte alta de Maceió. E os meteorologistas alertam, vai continuar chovendo até amanhã em todo o litoral e zona da Mata Alagoana. Maceió amanheceu assim. Céu fechado e muita chuva que já caía desde a madrugada, acompanhada de trovões e até raios. Resultado da combinação de dois fenômenos. Um é um vórtice ciclônico de altos níveis que consiste numa circulação de ventos e transporte de umidade para a região na alta atmosfera, faz com que aumente a umidade na região. E outro fenômeno nós chamamos de cavado, que é um fenômeno que faz com que mude a direção dos ventos em baixos níveis, aqui próximo da superfície, e também diminua a pressão atmosférica. A Defesa Civil foi acionada 5 vezes. Os chamados foram de regiões da parte alta, onde, segundo o acompanhamento do órgão, chegou a chover cerca de 70 milímetros em algumas localidades, causando alagamentos. Toda aquela parte alta de Maceió, ela sofreu por conta desse volume. Em pequeno tempo, esse volume muito grande de chuva, né? Houve 5 chamadas no primeiro momento, acalmou agora no momento, não nada de deslizamento de terra, mas de inundação por conta desse volume muito intensificado num período curto de muita água. Nesta rua, no Tabuleiro do Martins, o ciclista até tenta enfrentar a água, mas não consegue. Desce e segue a pé, empurrando a bicicleta. O morador que filmou a situação desabafa. Qualquer chuva que der, enche. Esta casa, localizada no conjunto Henrique Ekelman, também no Tabuleiro do Martins, foi tomada pela água. Os moradores acordaram assustados e tentaram salvar os pertences. Na rua, carros ficaram parados. O residencial Maceió 1, entregue em dezembro, também sofreu muito com as fortes chuvas. Casas foram invadidas pela água. Crianças ficaram expostas. Os moradores também tentaram salvar os pertences. Após os transtornos, máquinas foram enviadas para fazer a limpeza do residencial. Apesar da intensidade da chuva, não houve registro de deslizamentos de encostas. Maceió possui ao todo 76 áreas de risco. Somente aqui no Vale do Reginaldo são 35 pontos. Toda chuva mais forte acaba provocando medo nos moradores que moram nas encostas. Os 5 chamados recebidos pela Defesa Civil foram resultados de alagamentos. Mas o monitoramento dessas áreas é constante. Essas invasões irregulares, a vulnerabilidade aumenta. Então, cada dia que passa, cada invasão dessa, cada agressão ao meio ambiente, aumenta-se o índice de vulnerabilidade. A previsão aponta que a população deve continuar com as sombrinhas nas mãos. É que a chuva deve permanecer nas próximas horas, mas sem tanta intensidade. Essas pancadas de chuva elas devem ocorrer principalmente na metade leste até hoje à noite.
Na madrugada começa a diminuir essa nebulosidade, mas a gente ainda não pode descartar um pouquinho de chuva amanhã, com uma intensidade bem menor do que hoje e alguns períodos de tempo seco. Em caso de ocorrência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil através do número 0800 030 6205 ou ainda com o Corpo de Bombeiros através do 193. E um ônibus municipal que faz o transporte de estudantes universitários de Coruripe para Maceió sofreu um acidente na manhã de hoje. Segundo informações, o ônibus perdeu o controle na rodovia L220, próxima a Jequiá da Praia, no interior do estado, e se chocou com uma cerca. O ônibus ficou com a frente totalmente destruída. Felizmente, ninguém se feriu. Ainda não é possível afirmar as causas do acidente, mas como a gente vê nas imagens, a pista estava molhada e os pneus carecas, e esta combinação em dias de chuva é sempre muito perigosa. E olha só, gente, a polêmica da Uncisal. Os estudantes aprovados na primeira lista do vestibular vão entrar na justiça contra a anulação do resultado do concurso. Ontem, 13 alunos chegaram a efetivar a matrícula e a reitoria da universidade diz que vai cobrar a responsabilidade da empresa organizadora do vestibular. Eles já tinham raspado a cabeça e as meninas a sobrancelha. Muitos já tinham comemorado com a família em festas e já estavam certos de que eram os novos alunos da Uncisal. Mas na manhã desta segunda-feira, a notícia de anulação do resultado do vestibular 2018 caiu como um balde de água fria na vida de muita gente. Estava aqui abalado, teve gente que passou mal, tem gente que vem de outros estados, não só de outro estado, tem muita gente de Pernambuco, tem gente, se não me engano, tem gente do Espírito Santo. Tá viajando para cá, para chegar numa situação dessa, é complicado, é muita frustração. É um baque muito grande e é difícil, é bem difícil mesmo isso. Os pais também ficaram decepcionados com a notícia, que aguardavam há um mês com muita expectativa. Na universidade, o clima era de euforia e muita confusão. Vejo hoje a minha filha, juntamente com esses jovens aqui, cheio de esperanças, entendeu? De conquistar o seu lugar na universidade. E parece um pesadelo, porque as pessoas estão aqui, vêm fazer uma matrícula e quando chega na hora não consegue. Quando a empresa paranaense, a OCP, responsável pelo certame, comunicou a nulidade do processo seletivo, a Uncisal suspendeu imediatamente a realização das matrículas. Só que 13 estudantes já tinham se matriculado, 7 do curso de medicina. Lídia é um deles. De acordo com a primeira lista divulgada, depois de estudar por 4 anos, ela teria sido a primeira colocada. O sentimento agora é de tristeza e decepção. Só fica sem chão, sem saber o que fazer, não sabe o que vai acontecer depois. Irresponsabilidade de uma empresa que prejudicou todo mundo, né? Em uma coletiva, o reitor da Uncisal esclareceu que a empresa foi contratada sob processo licitatório e preencheu todos os requisitos para a realização do concurso. Disse ainda que o custo total do processo seletivo foi de R$ 517 mil. Reforçou a lisura do processo e o renome da instituição que tem 50 anos de história. Ele reconhece o transtorno e lamentou a anulação do resultado, afirmou que vai tomar todas as providências para resolver a situação. De investigar, analisar todos os fatos, analisar as explicações que a empresa vai dar e só será aceito, claro, se as explicações forem passíveis de serem aferidas, né, para que não tenha dúvida para ninguém. Segundo este professor, a divulgação do resultado só saiu depois de 4 horas do horário combinado no dia 19 de janeiro. E antes mesmo que fosse anulado, alunos e professores conseguiram detectar erros na lista. O fato maior que fez a gente desconfiar foi uma aluna, né, que é a aluna chamada de Ananda, que ela fez 112 questões das 120 possíveis. E essa aluna não passou. Então, para a gente que tem uma experiência em vestibular, em pré-vestibular, para isso foi um alerta grande, né? E como teve o problema do vestibular, que o resultado quer sair 16 horas e só veio sair às 20h45, quando juntou esse fato com esse segundo fato, a gente
alertou, disse, pô, tem alguma coisa com problema. Revoltados e inconformados com o problema, os candidatos aprovados na primeira lista pretendem acionar a justiça, caso não sejam aprovados na segunda. Eu não sei se meu nome vai estar na lista, ninguém sabe de nada, mas com certeza a ação judicial vai ter. De que lado eu não sei, mas não vai ficar diante de um amadorismo desse. Eu já entrei em contato com advogados, né? A gente está esperando também os advogados aqui chegarem, para a gente entrar com algum mandado de segurança, alguma coisa, para esperar o resultado, não esperar amanhã a lista que vai sair. O reitor explica que o departamento jurídico da universidade também já está preparando a defesa, mas só vai se posicionar após a divulgação do novo resultado. Cumprimos o nosso acordo, né? Pagamos a empresa, estamos quites em relação a isso. Então, cabe agora a empresa se justificar, porque também nós fomos vítimas nesse processo todo. Agora, aquilo que cabe à gestão responder, aquilo que cabe judicialmente à gestão dar suas explicações e proceder qualquer que seja a decisão judicial, nós faremos. A ordem judicial se cumpre, né? Pepino Grande. A empresa organizadora do vestibular da Uncisal informou que o resultado definitivo será divulgado hoje a partir das 6 horas da tarde. Vamos ficar de olho. E vamos continuar falando do vestibular Uncisal, porque a nova lista de aprovados, como eu acabei de dizer, deve sair hoje sim, a partir das 6 da tarde. O clima é de muita expectativa. Eu vou conversar agora ao vivo com a Ludmila Calheiros sobre todas essas questões. Ludmila, boa tarde. Esses 13 alunos que conseguiram fazer a matrícula, eles têm a vaga garantida? Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Jornal do Dia. Olha, a situação é extremamente complicada, sim, para esses candidatos que tiveram a aprovação nesse primeiro listão, né, que foi anulado, e até mesmo esses 13 que você citou aí que conseguiram fazer a matrícula, né, efetivar a matrícula antes da Uncisal ser notificada pelo Instituto AOCP, eles não têm vaga garantida. Quem vai detalhar isso para a gente é o advogado especialista em Direito Civil, Marcelo Madeiro. Boa tarde, doutor. Vamos começar falando sobre esses 13 candidatos, né? Eles realmente não têm essa vaga garantida, se eles não tiverem aí com o nome nesse segundo listão? Bom, o que temos hoje foi que houve um erro material na divulgação da primeira lista. Então, essa primeira lista ela não é a lista correta. Então, por conta desse erro material, esse resultado foi anulado. Então, isso não implica que esses 13 que fizeram a matrícula, eles têm algum direito garantido. Eles têm uma expectativa de direito caso sejam confirmados em uma segunda lista. Obviamente, eles já estão matriculados. Mas caso não estejam, esse primeiro ato que eles praticaram vai ser tido como nulo, da mesma forma como a lista inicial. Como é que fica a situação desse pessoal? Porque eles falaram, tanto esses 13 quanto os demais candidatos, né, depois desse erro que foi anunciado, eles falaram que iriam processar realmente, queriam pedir a anulação de todo o certame, não só aí da divulgação do listão. Eles realmente podem pedir essa anulação do vestibular? Como é que fica essa situação? Olha, anular o certame tem que ter algo muito mais do que assim um erro na divulgação do resultado. Tem que ter alguma mácula, alguma fraude que tenha ocorrido durante o trâmite do próprio certame. O que nós não temos notícia até esse momento. Temos somente que houve um erro na divulgação do resultado. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter ciência. Se você não houve erro nesse período, você não pode falar em anulação. Quanto a processar a empresa ou a própria Uncisal, temos que saber que aquele que se sentir lesado pode muito bem processar pedindo danos morais ou algum outro tipo de dano, caso entenda que tenha direito. Mas daí você a dizer que vai anular todo um certame, eu acho algo muito gravoso nesse momento. A própria Uncisal, de certa forma, está sendo prejudicada com essa divulgação errada aí do Instituto AOCP. Ela pode também acionar o Instituto de alguma forma? Não tenho dúvidas que no próprio contrato que ela fechou com a empresa, tem as responsabilidades de cada um. E a empresa, uma delas é dessa divulgação, é desse zelo por todos esses candidatos, e aí não tenho dúvida nenhuma que a Uncisal ela pode acionar a empresa nesse momento. É
isso, obrigada pelas informações, doutor. Júlia, você já tinha antecipado, a gente fica realmente nesse aguardo para que essa nova lista seja divulgada hoje, torcendo, logicamente, pela situação desses candidatos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ludmila, pelas informações, ao doutor Marcelo Madeiro também pela presença. Vamos ficar acompanhando. E em instantes, o IML confirma, sim, a falta de médicos legistas e bandidos explodem uma agência bancária lá em Canapi. A gente volta já.